Bom dia. Bom ver todo mundo aqui. Bom dia para você também que está aí pela internet acompanhando, nas redes sociais, nas mídias aí. Bom, ao contrário do Rogério, né, que foi votar aí no horário dos idosos, eu ainda não fui votar. E estou com receio de que a hora que eu for, chegando lá, eu seja barrado, né, eles vão suspeitar que eu tenha menos de 16 anos, né? Então, você vê como é bem diferente a situação. Mas é isso aí, a igreja, né, Deus é bom, a igreja é para todos. E agora, gente, eu também sou contra poluição sonora, poluição visual, sou a favor de um mundo sustentável, né? Mas os caras esquecem de tudo isso. Você viu quanto papel no chão nesse dia? Alguém aqui já escolheu algum candidato porque pegou um papel e falou assim, olha, que legal, não sabia, vou votar nesse. Alguém aqui já votou porque pegou um papelzinho? Então por que ainda existe esse tal do papel de propaganda, né? Que coisa, né, gente? Mas essa é uma frente que a igreja pode denunciar, né? Tanta sujeira nesse dia, né? Eu estava vindo para cá, o caminho lá de casa do Taboão para cá, é muito papel no chão. Espero que você não tenha contribuído para isso, viu? Pegou um papelzinho, mesmo que seja do partido que você não gosta, do candidato que você nunca viu, ou qualquer coisa do tipo, ou joga no lixo, ou não aceite o papel. Pegar e jogar no chão, né? Você passa a ver gente jogando pelo carro e tudo, é uma sujeira. Aí depois vem com esse negócio de cidade limpa, não pode colocar um cartaz, não pode, né, um carro de som, até entendo, né? Aí não pode mais o canudo, não pode mais o copo, também entendo. Mas e esse dia? Não pode? Aí pode. Tudo bem. Bom, vamos lá. Deixa isso por enquanto pendurado aí. E vamos falar sobre a igreja centrada e mais especificamente hoje sobre a igreja bíblica. Parece até uma redundância desnecessária, né? A igreja tem que ser bíblica. Aliás, se ela não é bíblica, ela não é igreja. Certo? Porque a igreja é de Jesus. Jesus é Deus. A Bíblia é a palavra de Deus eterna que permanece para sempre. Então, se aqueles que se chamam pelo nome de Deus, de Jesus, não seguem a palavra de Deus, não podem ser chamados pelo nome de Jesus. Certo? Não pode ser chamado de igreja. Mas o que nós queremos ver aqui nessa manhã é um bom exemplo de uma igreja bíblica, do que é uma igreja bíblica. E nós vamos olhar para a primeira lá, né? A igreja, em Atos 2, a igreja primitiva. Esse é um texto muito conhecido pela maioria, certamente. E eu quero olhar para esse texto e, a partir dele, então, ver algumas prioridades aí de uma igreja bíblica. Fique com a sua Bíblia aí, seja no papel, seja no celular. Fique prontinho aí para a gente passar por vários textos, tá bom? Mas esse é o texto base, Atos 2:42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Um texto bem curtinho, mas que tem muita riqueza para transmitir em relação ao que é uma igreja bíblica. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. Só quero olhar um pouquinho do contexto, tá bom? O livro de Atos ali, ele inicia-se com Jesus chamando os seus discípulos, o famoso texto de Atos 1:8, né? Um pouquinho antes ele vai falar assim, olha, está chegando a hora de eu subir para voltar para o Pai. Eu vou, mas
eu volto e eu vou deixar com vocês um consolador. Né? E os discípulos ficam naquela euforia, né? Quando que essas coisas vão acontecer? Ele diz assim, não compete a vocês saber tempos e épocas, mas uma coisa é certa, vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e esse mesmo Espírito vai capacitar vocês para serem minhas testemunhas, tanto aqui, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então aqui já tem uma boa descrição desse propósito da igreja aí, né? Ser testemunha a partir de onde está e alcançando as pessoas dali para frente, né? Muito bem. Aguardem aqui em Jerusalém até que venha então, né, o Espírito, e eles ficam ali, e o texto no capítulo 2 vai dizer que eles estavam orando, reunidos em oração, esses discípulos, numa casa, vem sobre eles então o Espírito de Deus, e ali há aquela manifestação das línguas, e eles começam a falar em línguas. Era um ambiente onde, era uma semana, né, uma ocasião festiva, muita gente vinha de tudo quanto é canto, né, das regiões ali circunvizinhas, e vinham para celebrar essa festa, e eles estavam vendo, ouvindo aquilo, e ficaram, né, pensando o que esse pessoal está falando aí, esse pessoal deve estar bêbado. E aí Pedro se levanta, o líder ali, e começa a pregar, dizendo, não é isso que está acontecendo aqui não. E ele começa a falar o que está acontecendo. E ao falar, ele então faz um baita discurso evangelístico, histórico evangelístico. Prega o evangelho. E nesse momento nós chegamos ali no verso 37, onde as pessoas então ficam, como diz o texto, quando escutam essa pregação de Pedro, ficam com o coração pesado e perguntam, o que nós faremos? O que nós faremos? É nesse contexto, então, que pessoas se convertem, e a partir dessa conversão surge, então, esse povo, né, que está descrito aí, a igreja de Jesus, que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a partir daí, então, vamos ver 4 prioridades de uma igreja bíblica. A primeira delas é a palavra. Essa é uma das prioridades de uma igreja bíblica, é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Isso nós vemos ali no comecinho desse texto, tá bom? O fato é que nós não temos mais apóstolos naquele sentido. No sentido amplo da palavra apóstolo, todos são enviados, né? Mas no sentido ali estrito do termo, né, da prerrogativa apostólica, nós não temos mais essa autoridade nem autorização da parte de Deus para termos apóstolos. Mas o fato de não termos mais a figura do apóstolo não exime de dizermos que nós somos uma igreja apostólica. Nós somos uma igreja apostólica. O que significa isso? Uma igreja, né, que deve perseverar, ou deve viver, deve existir a partir, né, da doutrina, ou com base na doutrina dos apóstolos. Seguir a doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus, as Escrituras. Tá ok? Então, vamos olhar para alguns textos que falam sobre a Bíblia, né? Esses textos eu já preguei em cada um deles, e aqui eu extraí o suco dessas mensagens para nós entendermos o porquê perseverar na doutrina dos apóstolos, por que a Bíblia é tão importante, o que nós devemos fazer como cristãos, como igreja bíblica, né, com e a partir das Escrituras. Olha para esse texto de Josué 1:8, fica marcadinho lá em Atos, mas vamos aqui para Josué 1:8. Um texto também bem conhecido, onde Josué vai dizer
vai receber essas palavras e transmiti-las, né, para o povo, depois ali da morte de Moisés. Josué então vai assumir essa liderança, e ele vai dizer o seguinte: não afaste de tua boca o livro desta lei, ou conforme outra versão, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Conselho para Josué, para o povo naquele dia, e o conselho para mim e para você no dia de hoje também, tá bom? E paralelo a isso, nós também temos a vida de Esdras e o exemplo dele também, deste profeta. Vamos até lá. Ih, pastor, onde é que está esse livro? Existe na Bíblia? Existe, irmão. Você vai procurar aí, ó. No celular é mais fácil, né? Esdras, capítulo 7, versículo 10, traz a mesma ideia de Josué 1. Esdras 7:10 diz assim: porque Esdras tinha se disposto o seu coração para estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Então, o que nós vemos aí, tanto no texto de Josué quanto no texto de Esdras, é esta responsabilidade de todo cristão, daquele que se chama pelo nome de Jesus, daquele que se diz igreja de Deus, de perseverar na doutrina dos apóstolos por meio do conhecimento das Escrituras. Lembra? Josué medita nele dia e noite. E Esdras dispôs o coração para o quê? Para conhecer. Está escrito aqui no versículo 10, no comecinho, para estudar a lei do Senhor. Então, eu tenho que conhecer. E esse é um processo. Não adianta só conhecer, eu tenho que cumprir, tenho que obedecer. Né? Medita nele, para que tenha o cuidado de cumprir, ou de fazer cumprir tudo que nele está escrito. E aqui Esdras dispôs o coração para conhecer, né, para estudar e para praticar. Essa é a ideia. Não só conhecer, mas também praticar. Agora é óbvio, você não vai conseguir praticar se você não conhece. Ou, supondo que conheça, vai acabar fazendo errado. Ou vai ser levado por qualquer ideia enganosa a respeito da Bíblia. Tem muita gente aí que não se dispõe a conhecer por conta. Se você tem o Espírito Santo, você não precisa comer na mão de ninguém. Claro que Deus usa pessoas para nos instruir, mas você é responsável por isso, tá bom? Você é responsável por individualmente buscar a palavra de Deus. Se nós queremos uma igreja bíblica, essa igreja bíblica, ela não é composta apenas por uma liderança que busca a Deus e a palavra, mas por cada indivíduo. Em muitas situações e lugares, eu como pastor ou a liderança dessa igreja não estará lá para dar o testemunho no seu lugar. É você. Quando você for confrontado, quanto mais você conhecer a Bíblia, mais você vai ter condição e poder, coragem, né, para praticar. Tem muita gente que se esquiva. Fala, eu estava numa situação ali, mas se o pastor estivesse ali seria muito melhor. Não. Deus chamou você. Tem lugares que nós não vamos conseguir entrar. Não vamos conseguir atingir, mas Deus colocou você ali. Então, o seu compromisso é o quê? Com a palavra de Deus, buscar conhecer essa palavra, praticar essa palavra e, em consequência disso, aí você vai ter autoridade para compartilhar essa palavra. É por isso que muita gente não compartilha, né? Você vê Josué, né? Não cesses de falar desse livro. Aí você vê Esdras aqui, dispôs o coração para conhecer, né, para estudar, dispôs o coração para praticar e para ensinar. Então ele conhece, ele pratica e ganha autoridade para aí sim ensinar, para compartilhar isso aí. Tem muita gente que não compartilha por quê? Porque não conhece.
E às vezes até conhece, mas não compartilha por quê? O filme está queimado, né, como a gente diz, né? Porque não obedece, não pratica. Aquilo que ele sabe não é aquilo que ele vive. E aí, adeus igreja bíblica. Porque uma igreja bíblica é que persevera, e essa palavra persevera, né, é que tem uma constância, e esse é um exercício que dói, né? Isso dói. A musculatura espiritual, você tem que estar ali perseverando, exercitando. E isso é o quê? Esse processo, conhecer, obedecer e compartilhar. 2 Timóteo 3,16, bem conhecido, né? Mas se você quiser abrir, vamos lá junto, para que todos possam, de fato, ler o texto, relembrá-lo. 2 Timóteo 3,16. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, a respeito das Escrituras, vai dizer que toda a Escritura, isso é muito importante, toda a Escritura, é inspirada, é divinamente inspirada por Deus, e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra, ou perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, conforme esse texto, 2 Timóteo 3, 16 e 17, que faltou ali o 17, nós percebemos, em linhas gerais, que a Bíblia, ela é sagrada, inspirada por Deus, ela é suficiente, útil para tudo aquilo que você leu ali, e nessa sequência, nada por um acaso, né? Qual é a sequência ali? Ela é útil, proveitosa, né, para ensinar, repreender, corrigir e instruir. Então ela é suficiente e ela é sólida. Ela tem um propósito de levar essa pessoa, esse homem de Deus, a uma maturidade tal que ele seja perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Muito bem. Então é por isso que uma das prioridades da igreja bíblica é perseverar na doutrina dos apóstolos. Uma das prioridades é a palavra. Então, ao mesmo tempo que, por ser sagrada, suficiente e sólida, eu devo conhecer, cumprir e compartilhar, eu também devo fazer isso. Por quê? Porque ela é sagrada, suficiente e sólida. Muito bem. Então, a segunda prioridade aí nesse texto de uma igreja bíblica, a primeira é a palavra. A segunda prioridade são as pessoas. Ok? Pessoas, mais importante que coisas. E o texto vai dizer ali que eles perseveravam na comunhão. E esta é uma grande marca da igreja bíblica, da igreja de Jesus Cristo. A comunhão entre as pessoas. Vamos ler esses textos no próprio contexto aí de Atos, onde nós estamos aí no capítulo 2, um pouquinho para frente aí, no verso 44, vai dizer que essas pessoas, aqueles que criam, ou seja, a igreja, estavam unidos e tinham tudo em comum. Esse é o termo para comunhão, ter tudo em comum. Estão ligados no mesmo propósito, na mesma fé. Estão unidos. Aqui não está dizendo que eles eram iguais no sentido de todo mundo tinha a mesma opinião para tudo. Não, mas é um propósito de fé. Uma união para cumprir a mesma missão. Pessoas diferentes no corpo. Cada um com uma função, mas todos ligados ao mesmo cabeça. Com um só propósito de vida. Nós temos muito que aprender com essa igreja aqui. Muito. Atos capítulo 2, versículo 44 fala isso. Eles estavam unidos. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Um texto bem interessante também é o Salmo 133. Tem muito a nos dizer também, né? O que diz ali? Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Muito bem. Eu gosto desse termo também, né? Bom e agradável. A união, ela não só é boa, mas ela também é agradável. Eu sempre dou o exemplo, né? Eu gosto, talvez você goste também, de Coca-Cola.
Oh, pastor. Né? Tá bom, troca por Guaraná Antártica, um pouquinho mais, né? Que seja, ó, a propaganda. Fanta, não sei. Guaraná Jesus, melhorou para o crente? Tem, não tem ainda? Tem. Então vamos lá, que seja refrigerante no geral. Alguns entendem que um calorão que nem está hoje, uma Coca-Cola gelada, é agradável. Mas é bom? Não é bom, não. Não é bom, não. Tá? Não precisa ficar aqui, né, trazendo dados do mal que isso faz, né? Ainda mais dependendo da quantidade aí. Agora, às vezes você já precisou tomar remédio, aqueles tipo de pirona. É agradável aquilo? Acho que não tem ninguém que acha agradável. Não vejo a hora de tomar uma dipirona. Estou pensando em chegar agora. Não é assim, né? Não é agradável. Mas quando você não é bom, não resolve ali o problema, não ajuda. Isso. Então tem coisa que é boa, mas não é agradável. E tem coisa que é agradável, mas não é bom. A união entre os irmãos, a Bíblia diz que isso é bom e agradável. Então, use, não precisa ter moderação, pode abusar da comunhão. Né? Comunhão, né? É bom e agradável. Ele vai fazer uma série de paralelos ali, com a questão do óleo descendo na barba de Arão. A ideia que ele vai falar ali é que a bênção de Deus está atrelada a isso. A bênção de Deus para com a igreja está atrelada a essa comunhão. A igreja foi chamada, Israel foi chamado para isso, falhou. Né? Primeiro, um casal foi chamado, uma família foi chamada, um povo foi chamado, agora está com a igreja, todos os povos, com o mesmo propósito de, através da comunhão, da maneira como eles vivem no amor, eles mostrem para esse mundo perdido Cristo, o caráter de Deus. Esse Deus trino que é um. Esse Deus que em três, na mesma comunhão, são um só. Juntos, no mesmo propósito. A igreja tem que representar esse caráter, esse propósito de Deus, através do quê? Da sua união é que ela vai mostrar isso. E é através dessa união que Deus determina a bênção para a sua casa, determina a bênção para o seu povo. Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Abre comigo ali. Filipenses capítulo 2, versos 1 e 2. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria. O apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos filipenses. Completai a minha alegria. Para quê? Para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Aqui está falando de um propósito maior. Todos vestindo a mesma camisa. Tá? Para quê? Para buscar o seu reino, o reino da Igreja Batista? Não. O reino do cabeça, do general, né? Daquele que é o começo, o meio e o fim dela. O Senhor, Jesus, o Rei dos Reis. Por isso que nós temos que estar unidos, para esse propósito, nessa direção da glória de Deus, para que o reino dele cresça aqui na terra. Somos mediadores disso, representantes dele aqui. Como igreja, temos que viver e andar unidos. Aliás, esse é o problema. Lá em Coríntios, nós vamos daqui a pouco celebrar a ceia do Senhor. Porque muitos foram disciplinados ali. Porque estavam celebrando a maior expressão de união, de comunhão, de propósito, que é a ceia, de maneira desunida. Com rixas, com preterências, com divisões. E essa é o maior insulto à ceia do Senhor. É quando você está tomando a ceia e não está conversando com fulano de tal, com o irmão daqui, irmão dali, passa de largo. Não. Deus morreu exatamente para fazer desse povo um só corpo.
uma só igreja, uma só fé, um só propósito. Então, uma segunda prioridade aqui da igreja bíblica são as pessoas, a comunhão. Vocês lembram da Copa de 2014? Lembra o que aconteceu lá? No Brasil? Lembra? Ai, pastor, isso é hora de lembrar disso? Pois é. Na Copa de 2014, diziam-se que Portugal tinha o Cristiano Ronaldo. E tinha, né? O Brasil tinha Neymar. A Argentina tinha o Messi. Mas a Alemanha tinha um time. E essa foi a diferença. Claro que nós gostamos de craques, né, de grandes destaques. Tem gente na igreja que é fera realmente. Cobra o escanteio e corre para a área para cabecear ainda. Mas olha só, Deus não planejou que fosse assim. Cada um fazendo por si, querendo mostrar quem é o melhor. Deus morreu por uma igreja unida. Um só corpo, um time. Um time. Ninguém, né, querendo se destacar, mas todos juntos destacando aquele que é o dono, aquele que é o Senhor dela. Muito bem. Uma terceira prioridade, então, da igreja bíblica. Então, a primeira, qual é? Palavra. Segunda, as pessoas. E olha que legal, o pão. Pastor, como assim? Eles perseveravam também no partir do pão. E aqui, não estamos falando apenas da comelança, da festa, e da comunhão também que está envolvida nisso. Mas sabe do quê? Do repartir, do compartilhar, do ser bênção na vida do outro, de ajudar e servir uns aos outros, de uns aos outros em geral, da maneira como você pode, com a sua vida e com seus recursos, ser bênção na vida do outro, do teu irmão e também daqueles que carecem, do conhecimento do nosso Salvador. Ser bênção na vida daqueles que estão em trevas, de repartir com eles também a nossa vida e os nossos recursos. Nós temos falado muito disso, Essa igreja centrada, nós falamos na semana passada, é uma igreja ativa na sociedade. É uma igreja que participa, que se importa, uma igreja que influencia esse mundo. Uma igreja que entende que é dever dela sim, fazer a diferença fora das portas. Aliás, é para isso que ela foi chamada. O termo igreja significa isso, chamados para fora. Então, uma igreja que persevera no partir do pão, é essa igreja que está ali envolvida em ser instrumento de Deus para abençoar o seu próximo, seja ele quem for, irmão na fé ou não. A partir dos de casa, abençoar o mundo. Atos capítulo 2, agora verso 45, olha a prática deles aqui. Voltando lá para o texto de Atos 2,45. Esses que estavam aí, tendo tudo em comum, unidos, o que eles faziam? O que isso os levava a fazer na prática? Vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Essa mesma igreja, mais um pouquinho para frente aí, é relatado a respeito deles, dos versos 32 a 35 no capítulo 4, o seguinte: na multidão dos que criam, estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua coisa alguma que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Tudo era compartilhado por todos. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles. Porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Que bênção, que exemplo, que amor,
Que demonstração de uma igreja que persevera no partir do pão, né, gente? Isso serve para nós hoje? Hã? Tem gente que vai dizer, não, pastor, isso não pode ser literal. Isso não pode ser literal? Irmãos, vamos olhar por trás aqui o maravilhoso princípio da perseverança no partir do pão. O que tem ali que invade toda e qualquer cultura, todo e qualquer tempo e época? Não havia sequer um entre eles necessitado. Não importa o que você vai fazer para que isso aconteça. Se você vai vender sua propriedade que eles vendiam, não é exatamente isso. Mas o fato é que ninguém estava necessitado entre eles. E eles repartiam a medida da necessidade, não era para esbanjar, nem para se mostrar, a medida da necessidade. A necessidade ali era muito grande, irmãos, porque se nós olharmos aqui o contexto, uma igreja que persevera na palavra, prega a palavra. E foi isso que Pedro fez aqui, no versículo, se você voltar comigo aqui um pouquinho no 2:37, quando eles falam, o que nós vamos fazer? Aqui Pedro faz, versículo 38, ele responde, arrependem-se. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados e receberão um dom do Espírito Santo. E aí o texto vai dizer que Pedro, no versículo 40, aconselhava e exortava, com muitas outras palavras, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então ele fala, se arrependam, afastem-se dessa geração perversa, palavra dura, mas palavra de Deus. Ficava passando pano não para ter mais gente. A palavra era pregada do jeito que ela é. E sabe o que aconteceu? Quando você prega a palavra do jeito que ela é, sem ficar querendo, mas se eu falar isso aqui, o pessoal vai espanar, eu não posso tocar muito nessa questão de pecado, de inferno e tal, falar para se arrepender, não é bem assim, hoje os tempos mudaram, nós temos que fazer uma releitura. Não! O poder de Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, a palavra é a mesma, irmãos. Quando Pedro prega com essa autoridade do Espírito Santo, falando a palavra de Deus, gente de tudo quanto é canto tinha ali. Tudo quanto é cultura. O que acontece ali? Qual é o resultado? Versículo 41. Deste modo, os que acolheram a sua palavra e foram batizados naquele dia, juntaram-se a eles quase quantos? 3.000 pessoas, numa pregação. E olha que a pregação não era essa de paz e amor, né? Arrependem-se, se afastem dessa geração perversa. Fora o que ele já tinha dito antes lá. E é assim que Deus salva, por meio da palavra. 3.000 pessoas. Aí esses caras não voltaram para suas casas, ficaram ali. E aí acontece o quê? Um monte de necessidade, né? Física. Como é que esses caras vão comer? Onde eles vão ficar? O que eles vão vestir? E aí acontece o que vocês viram aqui. Acontece o que vocês viram no 45. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com toda essa galera aí, de acordo com a necessidade de cada um. Tá, tem família aqui que tem 5, tem família aqui que tem 3, tem família que tem 8. É assim. Vamos levar o frangão para uma família de 8? Um frangão não dá, vamos pegar 2, 3. Isso é uma maneira especial, né? Esse projeto ele é fora da curva nesse sentido, né? Mas é um momento. Mas as pessoas precisam comer o ano inteiro e nós estamos aqui para ser bênção também para elas. Quantas pessoas são ajudadas aqui, vocês lembram? Quantas famílias o Rogério falou que nós, em média, ajudamos aqui por mês? Confere? 120? Olha aí, ó. Isso é ser igreja, perseverando no partir do pão. E que Deus abençoe essa igreja, que não se esqueça disso. Não fazer isso para se promover ou para promover a Igreja Batista do Horto, mas para cumprir o chamado de ser igreja bíblica. E isso é ser igreja bíblica. Não é só isso, mas isso faz parte. Perseverar na palavra, na comunhão e no partir do pão. Prioridade na palavra, as pessoas, no pão. João 3,16. Olha só. Deus amou o mundo de tal maneira e fez o quê? Deu. Eu gosto desse verbo, né? Verbo de ação. Deus não... coitadinho. Está todo mundo morrendo, né? Eu criei com tanto amor, mas estão perdidos por causa do pecado. Puxa vida. Se eles me buscassem. Não, Deus tomou a iniciativa. É isso é
isso é amor, isso é doação, isso é ação. Ação de Deus. E tem muita gente aí também morrendo, morta já nos seus delitos e pecados. Deus amou o mundo e chamou você para fazer o mesmo. Deus amou se entregando, Deus chamou você para fazer o mesmo. Entregando a sua vida e aquilo que Deus tem te dado de recurso, de dons, de talentos, de bens materiais, o seu dinheiro sim também, para abençoar esse povo aí, como igreja. Isso é ser igreja bíblica, tá bom? Quarta prioridade e última aqui, né, não menos importante. A primeira prioridade, palavra. Pessoas, o pão e as preces. Perseveravam nas orações. Isso é fundamental. Isso é o que caracteriza uma igreja bíblica. E a gente tem negligenciado muito isso. Às vezes é fácil lembrar da palavra. É comunhão, estamos por aí, né? Partir do pão, legal, a festa. Mas e as orações? Essa conexão com Deus, com a sua palavra, né? Com o seu agir. Essa comunhão direta com o Pai. Esse poder, essa autoridade que vem por meio da oração, de conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido, de alinhar a nossa vontade torta, corrompida à vontade santa, perfeita e agradável, boa dEle. Ah, Senhor, Atos está repleto disso. Não é à toa que ali, né, nós temos esse exemplo de uma igreja bíblica que persevera na oração, porque desde o capítulo 1, vocês vão ver aqui um relatório que de ponta a ponta a igreja do Senhor Jesus entendia e aplicava isso no seu dia a dia. No capítulo 1, verso 14, já estava ali esses discípulos congregados, esperando a chegada do Espírito Santo em quê? Em oração. Em oração. No capítulo 3, logo depois desse episódio aqui, narra-se a história onde Pedro e João estão indo costumeiramente fazer o quê? No templo para orar. No capítulo 4, versículo 31, eles, um pouquinho antes, eles são pegos ali pelas autoridades, né, tomam a surra ali, né, uma chamada e falam, ó, não quero mais que vocês falem o nome desse Jesus. Aí eles falam assim, como é que nós podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido? Nós não podemos parar de falar disso. Então, eles, no meio dessa perseguição, eles vão depois disso, eles relatam o que aconteceu. O que eles vão fazer? Orar. No capítulo 6, verso 4, surge aquela questão da grande necessidade da igreja, a eleição dos diáconos. Nós precisamos levantar esses caras para atender as viúvas, as necessidades, e nós aqui, a liderança, vamos fazer o quê? Vamos nos dedicar ao quê? A palavra e a oração. Capítulo 6, versículo 4, uma decisão importante dos líderes da igreja, dos pastores. Nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Olha que coisa linda. Capítulo 9, versículo 11, né? No momento da conversão de Saulo, né, que depois se torna Paulo, nome lindo, maravilhoso, mas que significa pequeno, né? Não sei porquê, mas na verdade é lindo isso, né? Deus muda o nome de todo mundo, do ruim para o bom, né? Sarai é amarga para Sara. O que é Sara? Minha princesa? Rainha, ai, que coisa, né? Está aumentando isso aí, hein? E muda Abrão para Abraão, pai, né? E vai mudando. Aí quando chega no Saulo, se você for olhar, Saulo tem alguma coisa, um significado muito bonito, não lembro agora, tem alguma coisa a ver com príncipe também, de alguma coisa. Aí ele muda disso para pequeno. Oh, Senhor, justo na hora do Paulo, você... Mas sabe por quê? Isso é maravilhoso, irmãos. Vocês conhecem quem foi Paulo, né? Foi pouca coisa, né? O grande apóstolo Paulo. Mas exatamente esse é o problema. Porque ele mesmo diz que ele tinha motivo para se orgulhar. Ele dá uma relação ali, um currículo extenso do que ele tinha de prerrogativas. Mas aí ele fala que Deus colocou um espinho na carne dele para quê? Para que ele não se orgulhasse, não se ensoberbecesse. E Jesus disse para ele assim,
o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e a minha graça te basta. Então, na hora que esse cidadão, que era grande, fazia grandes coisas, isso seria natural, a tendência de se ensoberbecer, de se engrandecer, de se orgulhar, Jesus disse para ele assim: antes que isso aconteça, pega seu RG. Por minha causa. Isso é maravilhoso. Por isso que eu gosto desse nome, né? Deus é bom. E ele está ali, convertido, e os caras com medo dele, né? Ananias, então, mas como é que eu vou, Senhor? Você sabe o que você está pedindo para eu fazer? Ir lá, encontrar esse cara. E Deus falou: você vai encontrar ele, sabe fazendo o quê? Sabe qual vai ser o sinal de que eu realmente mudei a vida desse cara? Você vai encontrar ele fazendo o quê? Ele vai estar fazendo o quê quando você chegar lá? Orando. Orando. Esse Paulo aí, né? De nariz empinado, que você conhecia, soberbo e tudo mais, cheio de querer pegar os cristãos aí e tal, vai estar de joelho. Quando você chegar lá, esse é o sinal de que eu mudei a vida dele. Capítulo 12, versículo 5. Esse episódio também é maravilhoso. A igreja orando, Tiago e Pedro presos, né? A igreja orando. A mesma igreja orando pelos dois. O que aconteceu com Tiago? Morreu. Morreu. Decapitado, né? E Pedro foi solto. E quando Pedro chega, o que ele encontra a igreja fazendo por ele, por Tiago? Orando. Isso mostra que não é a sua oração necessariamente que vai dizer para Deus o que ele tem que fazer, mas vai alinhar a vontade dele, a sua vontade à dele. Deus permitiu que a igreja orando pelos dois, do mesmo jeito. Não gostava mais de um do que do outro. Só que, para a glória de Deus, Tiago foi morto. Mas Pedro foi solto. Tudo bem que tinha uns ali que estavam orando que estavam meio desconfiados, porque quando vê que Pedro está batendo na porta, pensa que é um anjo. Não acredita. Às vezes a gente ora, mas não tem fé, né? Mas estava ali, a igreja intercedendo por ele na prisão. E Deus abriu as cadeias para Pedro. Mas aprove a Deus, para a sua glória, que Tiago fosse morto. Assim como Estevão também foi, e outros foram e serão. E Deus não deixa de ser Deus por causa disso e cumprir sua perfeita vontade. E a sua oração não é para dizer o que Deus tem que fazer, mas é para dizer para você, para mostrar para você a vontade dele, quem Deus é, e continuar acreditando que você tem autorização para orar pela cura, pela salvação. Mas não é você, não é a sua oração que vai fazer isso necessariamente, né? Ok? Capítulo 13, versos 1 e 3, aquele episódio onde a igreja orando e jejuando, no meio disso, Deus fala assim: agora eu quero que separa Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho para eles. Missões. Acontece por meio da oração da igreja. A igreja estava orando, perseverando na oração. Aí Deus levanta 2 líderes para mandar, para enviar para o mundo afora. Paulo e Barnabé. 16, 25. Outro episódio maravilhoso. Paulo e Silas na prisão. Estão cantando e estão fazendo o quê? Orando. E o que acontece? Gente, acontece um negócio tremendo ali. As cadeias se rompem, portas se abrem, chão tremendo, e aí o carcereiro fica, né? E agora? E eles têm a oportunidade de pregar e Deus vai converter aquela família inteira. Mas o que aconteceu ali no começo? Preso. Estavam orando na cadeia. 20, 36. Aquele episódio onde Paulo reúne com os presbíteros, lá na praia, e eles vão fazer o quê? Né? Diante da partida dele, vão orar juntos. Vão orar para os que ficam, para aquele que vai. Estão orando, entregando para Deus. E termina lá no 28, 8 e 9, Paulo orando pelos enfermos ali na ilha de Malta. Orando. Atos de ponta a ponta. Perseverança na oração. Isso é muito importante, irmãos. Insistência, né? Tem 2 textos aqui, essa que a gente chama de oração total, Efésios 6, nós estamos terminando. Efésios 6, 18. Abre comigo ali. Também é um texto que já preguei só nele. A gente chama de oração total.
está falando de se revestir, né, de toda a armadura de Deus, e aí vai concluir com o quê? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então essa oração total, né? Orar em todo o tempo, fazer toda a oração em todo o tempo, com toda a perseverança por todos os santos. Perseverando na oração. E 1 João 5,14, interessante também esse texto. Se vocês pedirem alguma coisa, vamos lá, segundo a vontade dele, né? Esta é a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, só aqui 3 elementos da oração, né? Você conhecer, né, quem é Deus, essa é a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Para ser segundo a vontade, tem que conhecer qual é a vontade dele. Clamar, pedir e confiar, ele nos ouve. Então, clamar, conhecer, clamar e confiar. É o cardápio de Deus, está na Escritura. Eu posso pedir qualquer coisa segundo a vontade dele. É aquela historinha que eu conto do cardápio. Você chega num restaurante de comida japonesa, não vai pedir uma feijoada, certo? Eles não vão te atender com feijoada ali. Por quê? Não está no cardápio. Não adianta pedir. Então tem coisa que não adianta pedir. Por quê? Porque não está no cardápio, não está na palavra. Tá bom? Não adianta forçar. Segundo a vontade dele, ele te ouve. E por fim, nós vamos recapitular aqui as 4 prioridades da igreja bíblica, então. Primeira prioridade? Palavra. Segunda, pessoas. Terceira, o pão e as preces. Guarde esses 4 elementos, você vai lembrar desse texto. Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.